Convido os irmãos a mais uma vez abrir a palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura, orar, e depois as crianças até 9 anos sairão para o culto infantil. A porção da palavra que leremos e meditaremos na noite de hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, a carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Diz assim o texto sagrado: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Te rendemos graças, ó Deus, por Tua palavra. Mais uma vez, clamando ao Senhor, suplicamos graça e o derramar do Teu Santo Espírito, para que haja, ó Deus, iluminação na nossa mente para entender a Tua palavra. Obrigado, porque conforme escreveu Paulo, aquilo que era mistério agora é revelação. Obrigado por isso. Isso só é possível não por conta das nossas faculdades ou pelo nosso estudo ou preparo, mas porque o Teu Santo Espírito nos trouxe a iluminação que precisamos para entender a riqueza e a profundidade do conhecimento do Senhor transmitido a nós, revelado a nós por meio da Tua santa e bendita palavra. Pai, sê conosco mais uma vez. Nós oramos a Ti em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As crianças até 9 anos... E eu sempre digo que é pela idade. Se fosse pelo tamanho, a turma, os diáconos iam me puxar aqui pelo braço para poder acompanhar. Irmãos, há um livro escrito por Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. E nesse livro ele cita uma pesquisa feita, não aqui no nosso cenário, mas nos Estados Unidos, que 43% dos adultos que se declaram cristãos, apenas 43% são responsáveis ou têm um compromisso com a fé ou com a igreja que eles congregam. Essa pesquisa, segundo o livro, Mark Dever vai dizer, ele chegou à conclusão também que 91% dos que consideram a religião extremamente importante para a vida, destes, 63% rejeitam o conceito de absoluto. É relativo, depende. Ele chamou, ao final da pesquisa, e ele chegou à constatação que o resultado não é outro que os adultos que se dizem cristãos têm fobia de compromisso. Eles têm medo de se comprometer com a igreja, de fazer algo. Eles têm receio.
Ele constatou que o problema, na visão dele, é uma espécie de egocentrismo, porque depender de alguém é difícil. Imagine, você agora não vai ter a liberdade para fazer a sua agenda conforme lhe apraz. Você agora tem que se submeter ao compromisso. É bem verdade que isso reflete até na vida de alguns jovens quando fala de casamento. O medo do compromisso, de se submeter à agenda do outro, ao compromisso com o outro. Ele chega à conclusão que as pessoas estavam mais preocupadas com o sossego do que em fazer compromisso com a igreja. Eles não querem ser um fardo e nem querem ajudar ninguém a carregar o fardo. E aí ele chega à conclusão que aquela geração nos Estados Unidos precisava urgentemente ser exortada. Eu temo, se fizermos uma pesquisa no Brasil, se nós não chegaremos em números parecidos. Eu temo mais ainda se esse tipo de pesquisa for feito dentro da igreja e percebermos que as pessoas não querem compromisso. E quando nós olhamos para as reuniões de oração da igreja, quando nós olhamos para os cultos semanais, chamados por alguns domésticos, uns cultos mais particulares, e que a diferença é discrepante em relação ao domingo, eu vou até aceitar a sua justificativa que domingo é dia do Senhor, mas que justificativa nós temos quando nós não estamos estudando ou trabalhando para não estar aqui na terça e na quinta-feira, para não estar na escola bíblica dominical? Eu temo que o resultado da pesquisa feita aqui possa ter um resultado pior, e então a conclusão nossa não vai ser outra senão: nós somos uma geração que precisa ser exortada urgentemente. Por isso, Deus direcionou que nós lêssemos esse texto. Eu gostaria que você deixasse ele aberto aí aos Hebreus. O livro, a carta aos Hebreus, tem algumas características que nos faz ter nela algumas exortações. Primeira característica deste livro ou desta carta: é um livro considerado um livro ou uma carta de aferição. A epístola aos Hebreus, ela vai exaltar a pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. A intenção dessa carta é o seguinte: quando os seus leitores se derem conta do que temos nele, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, nós não vamos ter nenhum outro anseio maior do que o nosso Senhor, em estar na sua presença. Então esta carta é uma carta de aferição, porque quando nós examinamos a pessoa de Cristo, o que temos nele e o que nos foi concedido através dele, o nosso coração sente um anseio por ele. E aí você vai fazer uma aferição, que se você está tendo um anseio mais por coisas ou outras pessoas que não seja Cristo Jesus, você se enquadra dentro dessa exortação, ou desta, a princípio, aferição. Uma segunda característica deste livro ou desta carta é que é uma carta exortativa, é um livro de exortação. No capítulo 13, no verso 22, o autor chama essa epístola de palavra de exortação. E eu chamo a atenção para essa nomenclatura dada pelo autor da carta, porque o termo grego traduzido aqui por exortação significa encorajamento. Não é um mero puxão de orelha, é te encorajar a entender e viver de maneira diferente.
O termo grego aqui é o mesmo que foi traduzido lá em Romanos capítulo 15, verso 4, por consolação. O termo ou a palavra é a mesma relacionada com o termo grego consolador, atribuído ao Espírito Santo por João no seu Evangelho, no capítulo 14, verso 16. Esta epístola aqui, ela não foi escrita para assustar as pessoas, para falar, vocês são descompromissados e acabou. Não, esta epístola foi escrita para encorajar as pessoas a mudarem as suas vidas. Ela nos ordena, no capítulo 3, no verso 13, exortai-vos mutuamente a cada dia. Não parem de exortar uns aos outros no sentido de encorajar, no sentido de consolar. Eu lembro do encorajamento sempre que minha mãe me deu quando cheguei aqui em Valadares. Vim para cá com 17 anos. E aí, trabalhando, morando em República, passei no vestibular de Direito e fiz Direito antes de ir para a faculdade. Chegando, menino novo, matuto, lá da região metropolitana de Medina, embora seja uma grande cidade, depois que eu saí de lá o censo até deu uma baixada, mas assim, cheguei aqui e peguei prova final na faculdade, primeiro semestre, minha única prova final de filosofia, e eu lembro que eu liguei para minha mãe, Mainha, lá a gente chama Mainha, vocês sabem, sou comedor de farinha, o pastor Gilson também era baiano, vocês já estão acostumados com isso. O que eu vou fazer? Estou de prova final. E ela me deu uma palavra assim, que eu lembro até hoje, isso foi em 2003. Ela falou, meu filho, não se preocupe, tem gente mais burro que você que consegue. Eu estava meio triste, mas quando ela me deu essa palavra de consolo e de encorajamento, eu falei, é verdade. Tem gente mais burra que eu que consegue, eu não vou desistir não. Eu vou e consegui fazer e passei. Então aqui a carta aos Hebreus tem gente pior que você que consegue. Então você vai conseguir, com a graça de Deus, aferir sua vida, ser exortado e encorajado a mudar de vida. E aí o autor aqui vai nos dar 5 advertências severas no livro, e eu vou apenas citar essas advertências aqui. No capítulo 2, dos versos 1 a 4, ele vai usar o termo aqui, negligência. O povo estava desviando-se da palavra, e ele vai falar, tomem cuidado, sejam exortados, porque vocês estão desviando-se da palavra, e isso é negligência. Isso são os contemporâneos do autor da Epístola aos Hebreus. Qualquer coincidência, por favor, vista a carapuça, que é para você e é para mim também. Segunda advertência que ele dá, no capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 13, ele vai falar, olha, vocês além de ser negligentes, vocês estão com o coração endurecido, porque vocês estão duvidando da palavra. Negligenciando a palavra, desviando-se dela, duvidando da palavra. No capítulo 5, verso 11, terceira advertência que ele dá, até o capítulo 6, verso 20. Vocês estão demorando ouvir a palavra, que o termo a negligência é a morosidade, um retardo. Ele está falando, olha, vocês conhecem a palavra a ponto de serem mestres, mas vocês estão agindo como retardados, com morosidade. Lembra o termo usado por Tiago, seja tardio, ou seja, finja ou faça de retardado que você não entendeu para não responder à altura o irmão. Aqui o autor está dizendo, olha, tem essas negligências claras na carta, desviando-se da palavra por negligência, duvidando da palavra com coração duro, demorando a ouvir a palavra. Mas uma quarta
advertência, eles estavam desprezando a palavra. Sabe o que é isso aqui? No capítulo 10, do versos 26 a 39, é obstinação, é um pecado voluntário, é aquele pecado deliberado, que a pessoa sabe que é errado, ela, ao invés de orar e buscar Deus, ela peca e insiste no pecado. Isso é desprezo pela palavra. Uma quinta e última advertência, no capítulo 12, a partir do verso 14. Eles estavam desafiando a palavra quando eles se recusavam a ouvi-la. Por isso que é uma carta de exortação. Mas esta carta tem uma terceira característica, é uma carta de exame. Ao estudar a Epístola aos Hebreus, uma pergunta ecoa no nosso coração: em que nós confiamos de fato? Nós confiamos na palavra de Deus ou nas coisas deste mundo? Quando nós vamos examinar as nossas vidas, e se a gente for examinar a fundo as nossas atitudes, as nossas escolhas, parece que nós confiamos muito mais no saldo da nossa conta bancária do que no Deus da provisão. Eu citei aqui no culto da virada o George Mueller, que num orfanato cuidou de mais de 10 mil crianças, e ele não tinha nenhum vínculo com nenhuma organização governamental. Foi a maneira que Deus o ensinou, e ele quis assim, a depender de Deus. Há na sua história o relato de que as crianças, ao acordar, questionou a ele o que nós iremos comer, e não tinha nada na despensa. Ele reuniu todas as crianças na mesa para a refeição e fez uma oração agradecendo a Deus pelo alimento. Quando ele terminou a oração, chegou os carros da corte real britânica, porque os padeiros deixaram passar um pouco no forno os pães, e por aqueles pães estarem um pouco mais assados, eles eram indignos de ser servidos para aqueles da coroa britânica, e aqueles pães foram suficientes para a refeição de todas aquelas crianças no orfanato. E quando o moço da padaria real explicou para ele, falou: não, é porque nós tivemos um problema lá na hora de assar. Ele falou: não, esses pães foram assados pelo próprio Deus para servir. Ele confiava na provisão de Deus. Por isso, eu gostaria de te exortar na noite de hoje. Eu acho que vai dar certo passar o slide. Se não passar, não tem importância. Falar sobre isso, os privilégios e responsabilidade do povo de Deus. Você vai sair daqui sabendo de privilégio, mas também de responsabilidade. Estou aproveitando a onda que você ainda está fazendo a renovação de votos consigo mesmo e com Deus, para te mostrar que você tem privilégios na presença de Deus, por ser povo dele, mas você também tem responsabilidade. Preciso antes esclarecer o termo do texto que nós lemos, e aí você volte os olhos para o verso 19. Intrepidez. Aqui significa o acesso livre à presença de Deus. Ele é um grande privilégio para o cristão. Esse acesso foi aberto por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e aí nós usufruímos dele quando nós entramos na sua presença. Romanos 5 vai deixar isso de maneira clara. Nós temos paz com Deus. Não é ter a paz de Deus, não é um momento sem conflito. Nós temos paz com Deus. Por quê? Nós éramos alvos da ira de Deus. Com o sacrifício de Cristo Jesus, nós agora fomos envoltos à obra, e Deus não nos vê
sem estarmos envoltos a esta obra de Cristo Jesus. É por isso que nós podemos chegar na presença de Deus, mesmo sendo um Zé como eu, sabendo que Deus não vai me fulminar sendo um pecador. Mas não é porque eu sou bom. Posso ser nobre de Medina, mas não tem nada a ver. Deus só não nos fulmina porque a obra de Cristo Jesus nos envolve de maneira tal que nós, com intrepidez, podemos estar na presença dEle. Um novo e vivo caminho. Agora estamos diante de Deus por um novo e vivo caminho. E o caminho para Deus não é outro senão Cristo Jesus, que ressuscitou, está vivo. Ele é o caminho no qual nós podemos entrar na presença de Deus. A obra de Cristo é que nos dá esta possibilidade de pertencermos ao povo de Deus. Agora, nós podemos entrar na presença de Deus. E segundo o texto sagrado, no verso 22, nós vamos, se puder passar para mim o próximo slide, no verso 22, se você quiser acompanhar comigo nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que a primeira, entre privilégios e responsabilidades, está aqui um privilégio no verso 22. E qual é o privilégio? Aproximar-se de Deus. Aí você me pergunta, pastor, como me aproximar de Deus? Como eu posso andar com Deus, como nós falamos na última sexta-feira? O texto está claro em nos encorajar. Aproximemo-nos com sincero coração, coração sincero. Aproximar de Deus fará com que Ele se aproxime de nós, para que tenhamos uma vida pura, uma vida santa, um coração limpo, um coração genuíno. O termo aqui grego é aletinos, um coração sincero. E o termo sinceridade, alguns vão dizer que ele foi cunhado pela primeira vez no tempo ainda de Jesus, em que as obras de artes, elas eram nas imperfeições feitas na pedra. As imperfeições eram cobertas com cera. Naquilo que o artista errava, ele então cobria com cera. Qual era o teste então? Para dar maior valor à obra de arte, eles pegavam aquela obra e colocavam diante do sol. E o sol derretia a cera. E aí você via aquela obra como de fato ela era, sem cera, sincera, com as imperfeições. Aqui o autor está nos encorajando a nos aproximar de Deus com um coração sincero, com as imperfeições que nós temos, mas seja sincero. Como se aproximar de Deus? Vai dizer o texto sagrado, não apenas com sincero coração, mas em plena certeza de fé. Eles sabiam o que era ter fé experimentada. Está claro no verso 32 do mesmo capítulo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. No verso 35 está muito claro: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ou seja, não abandone a confiança, não abandone a fé. Para chegar na presença de Deus, somos encorajados a chegar com um coração sincero, mas em plena certeza. Fé, confiança não em você, mas na obra de Cristo Jesus. Como chegar na presença de Deus? Aproximar de Deus com o coração purificado pelo sangue de Cristo.
Isso aqui é comunhão interior, é o que Ezequiel escreveu no capítulo 36. É chegar diante de Deus com ações de graça, porque é Ele quem nos dá, é Ele quem põe, é Ele quem tira, é Ele quem pode fazer. Chegar-se à presença de Deus é um privilégio e devemos fazê-lo, conforme o verso 22 ainda, lavado o corpo com água pura, não apenas com comunhão interior, mas exterior. A maior parte dos intérpretes vão entender que essa parte aqui do verso é uma referência ao batismo. Calvino entende que esta referência aqui é uma alusão às antigas cerimônias da lei, do lavar por água, a água que simboliza o Espírito Santo, conforme Ezequiel 36, essa é a interpretação de Calvino. Lembra do sacrifício de Cristo Jesus, ou do primeiro milagre dele lá em João, descrito em João 2, que ele pega as talhas cheias de água. Aquelas talhas eram utilizadas para quê? Aquela água? Para purificação. Eles lavavam os pés, as mãos, que era o mesmo de purificar externamente. E Jesus transforma aquela água em vinho. O vinho simbolizava a alegria, mas o vinho que nós hoje utilizamos na celebração da ceia simboliza o quê? O sangue de Cristo. A orientação para aqueles contemporâneos sabe qual é a maneira de se purificar? É ser lavado, não com água, mas lavado e purificado no sangue de Cristo Jesus. O que serve isso para nós? Aproximar de Deus é um privilégio, no entanto, essa aproximação implica em ter um coração sincero, certeza plena de fé na obra de Cristo Jesus, um coração purificado, ou seja, purificação interna, mas também lavados numa purificação externa. A Epístola aos Hebreus então vai exaltar a pessoa de Cristo Jesus, e quando nós dermos conta disso, nós vamos ter anseio de quê? De Cristo Jesus. Uma segunda coisa, além de aproximar de Deus, nós temos o privilégio ou a responsabilidade, como consequência, de guardar firme a esperança. Olha o verso 23, diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós precisamos confessar ou guardar firme a esperança. E como nós fazemos isso? Primeiro, confessando ao mundo. O termo aqui implica em ter uma fé prática. As pessoas precisam ver na sua vida, nas suas atitudes, naquilo que você faz, que você confia em Deus. Aqui é o papel da testemunha, que a obrigação dela é evidenciar a verdade pelo seu testemunho. Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. E como isso deve ser feito? Sem vacilar. Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Para não servir a dois senhores, você precisa ter firmeza, você precisa ter convicção, sem titubear, ainda que custe um preço alto. E você faz isso reconhecendo o fundamento da esperança. O que é o fundamento dessa esperança? Deus. Aplicando isso às nossas vidas. Jesus é o único caminho de acesso a Deus, não apenas para aproximarmos do Pai, tendo paz com Deus, mas para também obtermos tudo que precisamos para ser testemunhas. Lembra de Atos capítulo 1, verso 8?
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Precisamos chegar na presença de Deus como um privilégio, guardar a nossa fé, confiando que Deus derramará do céu o Espírito Santo para nos dar a força que precisamos para ser testemunhas, as testemunhas que o mundo precisa, para confiar em Deus. Uma terceira consideração, ou uma terceira responsabilidade, junto com o privilégio que temos, está no verso 24, que é considerar os outros para que nós os estimulemos em amor e boas obras. É o que está claramente no verso 24, se você voltar aos olhos a esse texto. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O termo considerar aqui merece uma atenção especial. Calvino entende que esse termo aqui utilizado é para exortar os judeus que se achavam os únicos dignos de fazerem parte do povo de Deus. Calvino vai dizer, não, isso aqui foi usado exclusivamente porque os judeus se achavam melhores. Ou isso aqui também serve para exortar a igreja de Deus. O objetivo aqui é atacar e condenar a soberba espiritual que reside no coração de alguns dentro da igreja, porque pensam que são melhores que o outro. Tem gente que tem medo de pregar para quem ele não gosta, porque vai que ele converte. Imagine que tragédia. Uma pessoa que você não gosta, que você sabe que é pecador. Isso é soberba espiritual. Lembra de Jonas? Não é incomum, não. Lembra dos judeus? O termo aqui, contraposto pelo amor que o autor vai utilizar, vai significar fogo da contenda em que eles eram dominados pela inveja. Aqui o autor está atacando a polarização de judeus e gentios. Já viu às vezes a polarização que tem hoje? Nós e eles são os autores do mal, e do outro lado aqueles que são vítimas. Os pobres de um lado, ou que se intitulam humildes, e os ricos do outro. Os de dentro da panela e os de fora da panela. Como se tivesse uma acepção. O amor aqui, o autor está dizendo, é a marca do cristão. Todos os atos nossos devem ser permeados por este amor, por este sentimento. Aplicando a sua e a minha vida, a nossa vida. Considere, mas considere de maneira séria. Não permitir que em seu coração habite qualquer sentimento de inveja, de contenda, de facção, de divisão na igreja. Pelo contrário, caminhe no sentido de ter comunhão e amor. Faça aquilo que você espera que seja feito por você. Por ser pastor, de vez em quando a gente ouve alguns relatos das pessoas chateadas com as outras pessoas da igreja. Mas pastor, coitadinho de mim, você acredita que no meu aniversário ninguém me ligou? Se eu contar meu caso para o senhor chora, pastor. Não, conta aí, vamos chorar junto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quantas pessoas da igreja você ligou no dia do aniversário dela? Para ninguém não, pastor. E você está querendo que a igreja toda ligue no dia do seu aniversário? Pelo padrão bíblico, você tem que ligar para todo mundo. E se você vier e reclamar que ninguém ligou para você, eu vou falar, está pago.
Porque você ligou para os outros para que eles liguem para você. Você tem que fazer de maneira desinteressada, por amor, ainda que não te façam o mesmo. Mas aqui o encorajamento é: faça aquilo que você espera que seja feito para você. E aí eu lembro de um caso familiar. Já contei da minha mãe. Se a turma ver a transmissão depois, eu pago o preço lá em casa. A gente foi fazer o tal amigo chocolate no final do ano. E aí eu pedi minha irmã ajuda. E eu cheguei para ela e falei: eu quero que você faça como se fosse para você, monta direitinho. E aí eu fui com ela e eu fui pegando bombom e barra de chocolate, fui pegando mais algumas coisas. Ela olhou assim e falou: mas esse tanto de coisa? Ah, não. Para quê? 3 caixas de bombom? Tira 2, deixa só uma. Falei: ah, não, pode fazer do jeito que você quiser aí, mas eu quero um negócio assim bom. Faça como se você fosse para você. E aí ela saiu tirando um monte de coisa. Irmãos, imagina a cara de decepção dela na hora de revelar. Que na hora que eu revelei quem era a dita cuja da minha irmã, passou um filme na cabeça dela. Eu tirei aquela caixa de bombom, eu tirei aquela barra de chocolate, eu tirei aquilo, eu tirei. Nunca mais ela esqueceu de fazer conforme a gente quer que seja feito para nós. Por fim, uma última responsabilidade. Passa para mim, por favor. Congregar-se com um objetivo definido de maneira muito clara. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui é uma continuação do verso anterior. A exortação, ela é contínua. A barreira racial foi derrubada, não há diferença de judeus e gentios. Isso aqui era meio que um insulto para os judeus. Mais uma vez, na visão de Calvino, aqui o autor da carta está inferindo uma doutrina geral, que há uma enfermidade que assola toda a raça humana. E esta enfermidade, segundo Calvino, é que todos preferem a si próprio em detrimento dos outros. Aqui o objetivo é um encorajamento, é amar o irmão antes de odiar. Sabe aquele irmão que errou? Ao invés de você jogar pedra, o ame, ore com ele, se cobre na responsabilidade de poder ter sido um instrumento de ajudar esse irmão e não ajudou antes dele cair. O objetivo aqui do autor aos Hebreus é que a igreja continuasse unida, sem separar os irmãos. Foi Deus quem uniu a igreja para viver como um corpo. O objetivo aqui não é outro senão cultivar a unidade, irmãos. Tem gente que gosta de ar-condicionado, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de um tipo de música, outro gosta de outra. E por que você acha que Deus te trouxe para cá? Para ser o diferentão mesmo. Para você poder aprender com outro totalmente diferente de você, a amá-lo, viver em unidade. Aqui, admoestar é o fato de na igreja nós devemos estender a mão aos da fé, admoestar os irmãos, ajudar. Não é apenas admoestar, é ter a humildade de ser admoestado também. É na união com os santos que nós somos animados a continuar. É aqui na igreja que alguém vai ser usado como minha mãe foi para falar: tem gente mais burra que você que consegue. Vai que vai dar certo. Confia.
É aqui na igreja que você vai encontrar alguém para te ajudar a levar o fardo, a orar por sua família, para que os seus filhos voltem para a presença de Deus, para que a sua esposa, o seu marido. É aqui na igreja que nós vamos ajudar uns aos outros. É aqui que você vai dizer: o gás lá em casa acabou. E alguém vai, talvez tenha uma fé maior que a sua, vai falar: vamos orar. Ou então Deus vai tocar no coração dele para ligar para a junta diaconal ou para o pastor, para falar: socorre o irmão que está precisando. Aqui, quando no verso 25 diz: não deixemos de congregar, é porque é na igreja que nós vamos admoestar, é na igreja que nós vamos ser admoestados, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, é na igreja que Deus vai te dar a oportunidade de ser preparado para a volta de Cristo Jesus. É aqui que quem tem dificuldade de perdoar, vai perdoar o irmão. É aqui que cruzeirense vai sentar do lado de atleticano. Ou flamenguista do lado de vascaíno. Aí não, vai apelar, não pode, brincadeira. É aqui que nós temos o privilégio de, às vezes, sendo ofendido ou esquecido por alguém, ao invés de se fazer vítima, falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sofreu na cruz, o Senhor foi humilhado, e o Senhor está me dando o privilégio agora das pessoas esquecerem de mim, como fizeram com o Senhor. Isso é um privilégio, irmãos. É aqui que nós somos preparados para a volta de Cristo Jesus. Nós somos imperfeitos, mas santos. E às vezes eu chamo alguém de santo: ô santo varão. Fala: pastor, para com isso, eu não estou te chamando de impecável, não. Você é pecador, como eu sou. Mas ainda sendo pecador, você é santo, você é separado por Deus para pertencer a esta família. Nós somos uma igreja, nós somos o povo de Deus. E qual é a marca que João diz que o mundo vai saber que Deus é Deus? Ao ver em nós o amor uns com os outros. Para concluir, e aí é o último slide. Cristo morreu por nós, mas a morte não foi o fim. Ele ressuscitou para que hoje nós tivéssemos então livre acesso para achegarmos a Deus. Que privilégio! E como então devemos nos achegar a Deus? Com coração sincero, em plena certeza de fé, com coração puro, purificado internamente, purificado externamente, porque temos a responsabilidade de guardar firme a fé, a confissão da esperança, sem vacilar, reconhecendo a promessa de Deus e quem fez a promessa, que é fiel em todas as suas promessas. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para que hoje, mesmo sendo diferentes, nós agora podemos nos congregar aqui na igreja com amor, encorajando uns aos outros as boas obras, admoestando e sendo admoestado, sendo preparado por esta escola, nesta família chamada Igreja Betânia, onde nós podemos ser preparados para encontrar com Cristo Jesus. É de fato, como coloco aí na conclusão, um privilégio poder se aproximar de Deus, tendo a certeza de que Ele não vai nos matar com a sua ira, mas também é uma responsabilidade muito grande guardar a confissão da esperança, permanecer na igreja, refletindo não que somos melhores do que os outros, mas que devemos lutar com todas as nossas forças para que sejamos uma igreja unida em comunhão,
ainda que nas dificuldades, ainda que com imperfeições. Se vocês oraram buscando um pastor perfeito, vocês escolheram muito mal. Vocês vão ver muitas imperfeições. Possivelmente eu não estou aqui enganado, vou ver imperfeições nos irmãos. Mas são nessas imperfeições que Deus vai nos dar o privilégio de poder ajudar uns aos outros, a que nós amemos uns aos outros, para que em tudo Ele seja glorificado. E aqui onde Ele nos plantou, nós admoestemos, sejamos admoestados e juntos ajudemos mutuamente uns aos outros até o dia que Cristo Jesus voltará para nos buscar. Como eu disse no início, na pesquisa do Mark Dever, não tenha medo de responsabilidade, não. Não espere ser perfeito para se tornar membro da igreja. Não espere ser perfeito para se colocar à disposição para o trabalho do Senhor. Eu sou imperfeito, extremamente imperfeito. Estou aqui com a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa que, não, isso é coisa do pastor, ele é mais santo que todo mundo. Eu tenho mais responsabilidade, mas sou exatamente igual a você. Não tenha medo de assumir compromisso com Deus. Tenha a fé firmada que aquele que prometeu é fiel em todas as promessas para te sustentar e te guardar, não apenas no ano de 2022, mas todos os dias da sua vida. E Ele te guarda ainda que você não tenha fidelidade para com Ele. A fidelidade dele não é condicional. O amor dele não é condicional. Então, esteja constrangido na noite de hoje a fazer um compromisso para andar com Deus de maneira diferente, a assumir compromisso na igreja, a trabalhar, a anunciar o Evangelho a todas as pessoas, a ser um instrumento de Deus aqui na terra, porque o nosso tempo é extremamente curto, então ele deve ser muito bem aproveitado. Saia daqui com a certeza de fazer um compromisso com Deus no coração e deixe que Ele conduza a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nesse instante apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, suplicando que o Senhor, ó Pai, venha derramar sobre nós o Teu Santo Espírito para que tenhamos a graça suficiente, ó Deus, para sermos encorajados a assumir compromisso com o Senhor no ano de 2022. Ah, Deus, muito obrigado por esta exortação. A Tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. Muito obrigado por sermos alvo do Teu amor, e assim como o Senhor exortou no sentido de encorajar, ó Deus, os destinatários da carta aos Hebreus, o Senhor hoje nos encoraja. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã que neste momento, durante a exposição das Escrituras, durante o louvor, percebeu que precisa urgentemente assumir o compromisso com o Senhor. Pai, que nós tenhamos a consciência que não precisamos esperar a perfeição para assumir o compromisso contigo. Há coisas que competem única e exclusivamente ao Senhor. Por isso, ó Deus, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito e nos faça, ó Deus, caminhar em direção ao Senhor, de maneira que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado em tudo. Nos encoraja como igreja a viver assim. É a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.